a mais um episódio do Ampulheta, um papo de valor. Hoje com o Rodrigo Vaz, um gaúcho aí desbravando Santa Catarina, direto aqui de Balneário Camboriú, cara. E num modelo diferente, né? Modelo totalmente diferente. Hoje está fazendo em company, né? Dentro da empresa do Rodrigo. Hoje não vamos ter churrasco, porque uma churrasqueira aqui é complicar, né? Não é, se tivesse um exaustor, acho que a gente fazia. A gente ia resolver. Mas então, formato diferente, mas um cenário fantástico aqui. A AWS é uma empresa que cuida de tudo, dos detalhes, né? Presta esse serviço de arquitetura também, e nós vamos falar logo adiante. E aqui a gente está num ambiente muito bacana. Rodrigo, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado por nos receber, tá chegando de fora aí, né? De viagem. Seja bem-vindo à tua empresa. Seja bem-vindo à tua empresa. Seja bem-vindo à tua empresa. Então, cara, é isso aí, cara. Como tu falou no mundo dos negócios, a gente tem que ser flexível, a gente tem que criar conexões, relações, network, tem um cara especialista nisso. E mais uma vez, obrigado por abrir as portas aí para nós. Não, é uma satisfação enorme aí estar recebendo vocês e uma honra em ter sido convidado e estar participando. Espero que eu possa contribuir aí, que a gente pode ter um papo bastante construtivo. E o que nós vamos trazer nesse papo de hoje, Maurício? Vamos falar um pouco, né? Um pouco da história, um pouco não, bastante da história do Rodrigo, né? Os porquês, né? De sair lá do Rio Grande do Sul e vir para cá, para Santa Catarina. O tempo que levou, né? Para criar uma imagem, criar um negócio, né? Saindo lá do Sul. Então, falar um pouco de tudo que a gente trata nos treinamentos também, né? Do reprograma, treinamentos do horário de valor, que é controle, influência, comunicação, pontos importantes aí na vida e no mundo dos negócios. Então, o papo vai ser bastante interessante. Patrocinadores, né? A gente gostaria de agradecer sempre no início, né? Quem está apoiando esse episódio. Temos aí o patrocinador da carne, que é o Bravo Carne do Pampa, um cara que está vendendo franquia de Pelotas. Hoje não vai ter o churrasco, mas a gente cita ele aqui. E a carne tá ali ainda. Né? A carne tá ali. Depois, no final, a gente vai dar destino a ela. E a carne de Pelotas é a melhor que tem, né? É a melhor que tem. Por isso que ele vai levar aí para o Brasil afora a franquia dele. Gado rastreado, cortes especiais. É muito bacana o trabalho deles. Em breve acho que deve ter aqui pro Balneário, cara. Não trouxeram a morcilha de Pelotas também? Não. A morcilha não. A morcilha não. Essa é boa, né? Gosta? Gosta. Olha aí, ó. Manda pra cá. Manda pra cá. Então isso aí, Ivan Pons também, outra franqueadora de Pelotas. Tá ali o boné do Ivan Pons, né? Uma marca de roupa. Masculina, né? Um lifestyle aí, masculina. E também agora infantil, né? Primeira loja, né? Abriu. Então, não tem Camboriú, mas tem em Floripa, né? Tem em Jurerê Internacional. Tem a loja dele. Bem bonita a marca, né? Bonita marca, o nome dele, Ivan Pons, roupas. Tu tá com a calça dele, né? Tô. Cara, é um lifestyle diferente. Em breve, com certeza, vai estar por aí. Ele tá no processo de expansão da marca. Legal. E a Forla, a né? Forla, A né? Forla da indústria de lentes oftálmicas, inclusive tem aqui em Camboriú. Uma parte de fabricação da empresa é aqui em Camboriú, que também distribui para toda Santa Catarina e expandindo atualmente lá para São Paulo. Beleza? É isso. E o grupo WS, né, Rodrigo? Tá apoiando esse episódio WS, aí. com tá certeza. apoiando esse episódio. Com certeza. Eu vou servir meu chimarrão, tá, Rodrigo? Porque eu vi que bateu um pouquinho da gripe aí, né? Nas viagens. Vamos separar. Mas pelo menos é uma gripe de fora, né? Não, gripe pelo menos é uma gripe dos importada, Estados Unidos. né? É. A gripe do Mickey. Gripe do Mickey. Eu tô aí com a minha voz aí meio xoxa, mas dá pra falar e acho que não vai atrapalhar em nada. Não. O que importa é a mensagem, né, Rodrigo? Exatamente. Então, com certeza você vai passar. Rodrigo, começando então com a pergunta de introdução, né? Cara, quem é o Rodrigo? Se tu fosse falar assim, quem é o que tu sente assim quando pensa nisso? Cara, é uma pergunta bastante ampla, mas que eu acho que acredito assim, respondendo de forma simples, é um cara muito entusiasta, né? Entusiasmado com a vida, criativo, desbravador, preza muito pela liberdade e um cara que gosta de se relacionar com pessoas, de entender como como é o ser humano, entender culturalmente como as pessoas se comportam, né, de diferentes classes, diferentes estágios, países. E eu acho que isso começou a ser construído muito cedo, né, mas aflorou
depois dos 18 anos, que foi quando eu morei em Londres, onde eu acabei tendo uma miscigenação, uma mistura muito grande com diversas culturas e tive a oportunidade de dividir casas com bastante gente de países distintos e ali com certeza foi um momento que expandiu minha mente e abriu um horizonte mundial, vamos dizer assim, em termos de empreendedorismo, em termos de evolução pessoal e diversas outras frentes assim que a gente precisa ter como qualidade, né, para prosperar. Isso vem da flexibilidade que a gente estava falando ontem, né? Isso te torna flexível, né? O camaleão que se fala, né? Me adapto a qualquer terreno, a qualquer tipo de pessoa, a qualquer situação. Né? Exatamente. E aguça aquela criatividade que tu citou ali também como uma característica tua, né? Aos 18 anos saiu? 18 anos. 18 Sim. anos foi para Londres. Estava morando Isso foi em 2005. Eu estava morando em Ijuí. E o que te levou a sair? O que tinha dentro de ti dizendo assim para ir para fora? Foi um incentivo de pais ou foi tu que já tinha esse sonho? Como é que foi? Eu acredito que já era uma construção mental, né, que eu vinha fazendo ao longo da adolescência, vamos dizer assim. E eu tinha a necessidade e a vontade de sair do mundo no qual eu conhecia e ir para algum lugar onde eu tivesse que desbravar, que conhecer, que reconstruir a minha pessoa, vamos dizer assim, sem ter âncoras por perto, para que eu pudesse desenvolver de uma forma mais autoconhecedora, vamos dizer assim, porque quando a gente vive numa atmosfera ou num ecossistema no qual a gente é adaptado e a gente é confortável a isso, o desenvolvimento ele é muito devagar e ele é muito é, você não percebe, imperceptível, né? Você não tem uma dificuldade enorme de perceber a tua evolução porque de fato você evolui muito lentamente. Quando você é colocado em algum terreno no qual você nunca teve, no qual você não sabe se comunicar, no qual você não tem as ferramentas, as armas para sobreviver da melhor forma. O caminho da evolução e do desenvolvimento ele é uma obrigatoriedade e uma necessidade para você se manter vivo, vamos dizer assim. E isso foi uma decisão que eu tomei, porque eu sabia que para desenvolver e para evoluir, eu não poderia ficar no ecossistema ou no mundo que eu conhecia ou eu tinha como referência. Eu tinha que sair e Londres foi um lugar perfeito porque vinha de encontro com uma questão de um país mundial no qual eu tinha como uma grande referência, fez parte de grandes colonizações, tem uma cultura e uma diversidade de pessoas que habitam lá que fariam com que eu pudesse chegar nesse objetivo. Então eu fui construindo isso na adolescência, não tinha exatamente Londres na cabeça, eu tinha a ciência que eu iria para fora e ia fazer minha vida do zero. E aí quando eu fiz 18 anos eu acabei conhecendo uma pessoa num churrasco de um amigo meu, que inclusive esse amigo hoje, depois de muito tempo eu acabei criando a empresa, ele veio trabalhar comigo e hoje ele é meu sócio, que é o Paulo. E eu fui no churrasco na casa dele e conheci uma pessoa que estava indo para Londres, um jornalista, e aí em poucas conversas Me leva junto. perguntei para ele como é que eram os trâmites. Ele disse, cara, é só fazer o passaporte, isso, aquilo. Em pouco tempo, um mês depois eu fui para Londres e aí acabamos tendo uma história junto lá, se encontramos, foi bem legal. E ficou até com quantos anos lá? Fiquei 3 anos e meio lá. Hoje meu irmão também, quando falou, comecei a remeter na história do meu irmão, né? Com 18 anos também, foi para os Estados Unidos por conta própria,
queria procurar novos caminhos por lá também. E aos 18 ele mora lá, hoje, né? Ele mora em Kansas, né? Aham. E continua lá e não pensa ele não pensa em voltar ainda, né? Sim. Mas já se casou por lá, tá com 24 anos. Mas também foi bem nessa idade, nesse ponto, sabe? De tomar decisões, né? De ir ou não ir, né? Sim. Pra fora. E bem interessante, né? Até o que tocou agora, né, Rodrigo? Tipo, no conforto eu vou ter meu crescimento, mas ele é lento, né? Porque já está muito habituado, né? E muitas vezes vem um profissional de fora da tua mesma área e chega muito mais com muito mais destaque, muito mais força, né? Porque é bem isso, é a zona do desconforto ali, né? Cara, num ambiente diferente, que tu acabou de colocar, achei bem interessante, bem interessante. E a gente também tá num momento diferente, né? E no ganho no lado pessoal também, né, cara? Isso que o Rodrigo citou dos desafios, né? É aquela história, cria uma crise pra ti mesmo e as armas vão aparecer, né, cara? E o crescimento na zona de conforto ele é lento e ele também é limitado, né? Sim. Às vezes, ia bater aqui, eu ia parar, né? Eu não ia precisar correr muito, não ia precisar buscar alternativas, eu ia forçar Exato. minha cabeça ali pra buscar soluções. Então, no lado pessoal, depois voltar pro Brasil e ser empreendedor, né, cara? Quantas competências pessoais tem que ter, né? Pra suportar o mercado, né? É, O mundo dos negócios, vamos dizer assim, né? com certeza. E aí voltou diretamente, depois dos 3 anos e meio, foi para Juí de novo. Aí depois, na verdade, a minha volta de Londres não foi bem exatamente como eu queria. O meu irmão acabou indo para lá um ano após que eu estava. É, ele acabou, meu irmão é um artista, ele sempre, desde pequeno, ele desenhou muito bem. E estava já fazendo tatuagem no Brasil. Então, quando ele foi morar em Londres, nós começamos a trazer os meus colegas, os italianos, para. Eu trabalhava numa cozinha italiana. Eu comecei a trazer eles para dentro de casa para fazer as tatuagens. Criamos o portfólio dele. Depois ele começou a trabalhar num estúdio. Hoje ele tá lá desde 2006. Ele acabou ficando e ele tem hoje um dos melhores estúdios de tatuagem lá de Londres. Então, um dos meus maiores legados, além de todo o aprendizado, foi ter conseguido, de uma certa forma, contribuir nesse start da vida profissional dele, vamos dizer assim, e num país que hoje é o país dele. Hoje ele tem cidadania inglesa, então ele acabou, digamos assim, tendo um envolvimento com o país muito grande, né? E aí eu voltei 3 anos e meio depois, pela até a forma que eu fui na época. Eu fui mais aventureiro, vamos dizer assim. Então eu não consegui ficar com a parte documental resolvida. Aí eu meio que tive que obrigatoriamente retornar, não tinha como permanecer. Na época foi uma frustração, porque eu gostava muito da minha vida lá e não tinha pretensões de voltar, mas eu acho que tudo também acontece e naquele sentido também que eu comecei aqui a falar, eu gosto dos desafios e entendo que as mudanças elas trazem crescimento. Então naquele momento, por uma decisão forçada, eu tive que me readaptar à realidade do Brasil e voltei para Ijuí, comecei a empreender, empreendi em diversos campos, na época buscando alternativas de negócios entendendo o mercado brasileiro, porque até então meu primeiro trabalho profissional tinha sido fora, então eu não tinha o entendimento do mercado aqui do Brasil. Mas eu me aventurei, vamos dizer assim, por diversos ramos, desde compra e venda de carros, abertura de negócios como lotérica, pub, hamburgueria, que mais? E até o meu pai é arquiteto, e o meu pai desde sempre incentivava eu fazer arquitetura. Até que em um determinado momento eu já estava ali, eu acho, com uns 24, 25 anos, 23 talvez.
eu comecei a olhar para a arquitetura, porque eu precisava enxergar, eu gosto, como eu tenho essa veia empreendedora e sempre tive, eu precisava enxergar a arquitetura como um negócio, enxergar que ela poderia ser mais do que desenvolvimento de projeto. E aí, quando eu percebi que ela poderia ser, eu aceitei o desafio dele, que é ele era professor também na Unicruz, na Universidade de Cruz Alta, e ele começou a me incentivar, e estava com muita demanda. Aí eu comecei a fazer arquitetura, e eu sempre fui uma pessoa que nunca fui muito de estudar, então sempre levei a escola assim mais nas coxas, como a gente fala lá, né? Sim. Me identifico, me identifico. Mas quando eu entrei na arquitetura e a minha cabeça já estava de mundo, assim, já estava completamente diferente, eu sabia que quando eu entrasse, e aí eu sou muito assim, quando eu foco em algo, eu não gosto de perder, eu tenho esse problema. Então, eu não entro em nada para fazer por fazer ou para é, ou digamos assim para fazer de qualquer jeito ou ser o segundo ou terceiro. Se eu entro, eu quero ser o melhor. Então eu entrei, tirei a faculdade assim de letra. Desculpa que Tranquilo. Não, fica tranquilo. a gripe tá atrapalhando. Tirei a faculdade de letra e fui trabalhando ao longo desses 5 anos com ele. Então eu tive prática com teoria simultâneo, que é o melhor. Que a maioria dos profissionais ou dos estudantes, eles vão ter um contato prático mais no final da faculdade. E como meu pai é um arquiteto bastante ativo e com bastante clientes, ele tinha muita demanda. E o meu pai sempre foi aquele arquiteto puro, assim, ele é apaixonado pela arquitetura, por projetar mesmo, e sempre foi à frente. Então, tudo que surgiu de tecnologia na arquitetura, ele acompanhou. Então, começou lá no papel manteiga com nanquim, depois surgiu o computador, os primeiros AutoCADs, depois começou a ter os programas 3D, as plataformas BIM, e ele sempre acompanhou. E eu tive a oportunidade de ter essa prática intensa pelas demandas que ele tinha, mas já em soluções, em programas de altíssimo nível, tipo de nível que qualquer arquiteto mundialmente conhecido era o que estavam usando, entendeu? Então isso era muito bom. Então estava numa localização em tese mais remota, mas tendo um pai professor e trabalhando com ele. E aí isso me ajudou bastante a entender e aprender arquitetura. Então, por um período, os 3 primeiros anos, eu fiquei muito focado na arquitetura e nas atividades dele. Aí eu acredito que foi entre o 3º e 4º ano, que daí depois que eu já tinha um conhecimento do que entendia o que ele fazia, eu já comecei a achar formas de empreender dentro do negócio dele, né? A começar pelas demandas de trabalho que eu tinha com ele, eu já comecei ele tinha um perfil mais de trabalhar sozinho, né? Então, até porque o arquiteto ele é mais tem um ego muito aguçado do seu projeto e tal, mas o pai até não era muito esse caso, mas ele é um cara mais introspectivo, assim, ele é mais de desenvolvimento, mais operação, né? E por mais que ele se formou em 2 faculdades simultâneas, ele fez na URGS administração e arquitetura. Então, e ele teve incorporadora. E aí ele teve um baque grande na mudança do plano
real do Cruzeiro. Ele e o irmão dele eram sócios. E ele ficou, eu acho que um pouco também traumatizado com isso. Daí ele disse, não, vou fazer só o que eu mais gostava, que é Que eu desenhar, domino sozinho. que eu domino, que eu não dependo de pessoas. Eu acho que teve um pouco disso, porque ele deu uma bloqueada, Sim. assim, sabe? Mas ele é um cara que teria potencial, né? Tem potencial. E quando encostou nele para trabalhar junto, Aí quando eu muita encostei peleia ou nele... foi de boa? Não. Foi de boa. Ele é um bastante conservador. Eu mudei bastante ele isso, mas ele era muito conservador. Até porque meu pai vem de uma família alemã, né? Meus avós são meu avô é alemão e o vô médico, a avó médica, então já tiveram. Minha avó foi colega do meu avô, era a única mulher médica na época, a única aluna mulher. Então Sorteiro, hein? já Concorrido. era filha de médico lá de Bagé, a minha avó é natural. Então, assim, era uma família bem conservadora e ao mesmo tempo rígida. Então ele estudou em São Leopoldo, numa escola de internato e tal. E então ele tinha já essa pegada mais rígida. E o lado da minha mãe, hoje meus pais, depois dos 10 anos, eles se separaram, mas o lado da minha mãe já era uma família completamente diferente, mais liberal, mais... a mãe já vinha de pais separados, numa época que já não era muito comum. Então, esse balanço também me ajudou a ver que os extremos não funcionam muito bem, nem muito conservador, nem muito liberal, né? Tu tem que ou ter um pouco dos dois, né? Queria mandar um abraço pro Thomas Hope, sócio da empresa, tá? Que também tem seus descendentes alemães, rígido pra caramba, conservador pra caramba. Nós somos a primeira filial lá em Rio Grande, nós estamos em Pelotas, na cidade de Rio Grande. E, cara, até ter a primeira filial sair da centralização, pensa de um processo centralizado para ter a primeira filial, foi uma briga, Rodrigo. Olha, briga feia mesmo, tipo, cede um pouco, né? Esteja apto a abrir outra filial e sim, vamos ter falhas até atingir o mesmo padrão. E agora não quer parar de abrir filial. A matriz era lajeada, né? A matriz é lajeada. E agora não quer parar, já tá com 13 filiais e quer abrir mais, né? Então é só um momento também, né? A conselheira tá, opa, mas isso aqui é legal também. Né? Observa até aqui, mas conseguindo conduzir isso, daí enxergando um lado bacana disso daí de liberar um pouquinho mais, né? Que a gente falou, Sim. Né? Os extremos são ruins, vamos chegar no meio termo, né? Então, exatamente. Não, e legal aplicar, né, a tua visão empreendedora em um negócio que é o que fala, né? Todo mundo é um vendedor, todo mundo é um empreendedor, né? Um médico tem que ser, um arquiteto. Então, quando coloca uma visão de empreendedorismo no negócio, cara, o leque que se abre é enorme, né? Então, tudo tem como escalar e potencializar, tudo né? tem. Tudo vai da escolha, né, e da missão, do que quer, né? Do que almeja, né? E aí eu comecei ali, depois dos 3 anos e pouco trabalhando com ele, eu comecei a tentar implementar e colocar algumas formas de trabalho que, no meu ponto de vista, deixariam traria mais faturamento, melhoraria e eu notava que ele tinha bastante resistência, né? Era tu e ele nesse momento? Eu e ele. A equipe. O que eu comecei a fazer, porque eu nunca fui como todo empreendedor, eu não gosto de ficar numa atividade só. Então eu estava trabalhando com ele, mas eu ainda tinha aqueles empreendimentos que eu estava fazendo. Então nessa época eu estava mais com o PAMI e trabalhava trabalhava com ele. Aí eu comecei já a criar por conta própria uma equipe para desenvolver os trabalhos que eu trabalhava com ele. E aí eu coordenava já uma equipe. Então eu peguei na época a minha ex-mulher, que era engenheira, daí ela começou a trabalhar já comigo. E daí peguei um outro colega da faculdade, ensinei ele a trabalhar. E aí com isso eu conseguia pegar mais trabalho dele. E eu já coordenava, já tinha um timezinho. Mas eu era o estagiário, na coordenação. Era o estagiário que tinha já 2 outros estagiários desenvolvendo, né? Porque eu comecei a perceber, para
Para mim crescer, eu preciso mais demanda. Para atender mais demanda, eu preciso de pessoas. E aí eu também consegui olhar para outros campos de negócio. Para mim, que eu sabia, tipo, o que eu estou fazendo aqui, gosto, mas eu quero ir muito mais longe, né? E qual é o segredo para isso? Acho que muita gente passa por isso, né? Eu já passei, também não gosto de estar em uma atividade só. E o grande desafio é esse aí, cara. Como é que eu faço para criar mais braços, né? Eu tenho que saber lidar com pessoas, né? Exato. E também aprender a delegar, né? Porque se trazer mais gente e ficar ali centralizando, de nada adianta, né? Não consegue escalar da mesma forma, né? Ficar envolvido ali. E aí tu manter a equipe de arquitetura, mais um pub, né? Negócios bem distintos, né, cara? Isso me parece ser uma habilidade bem desenvolvida, né, Rodrigo? Tem facilidade em desenvolver, né? Gestão, né? Eu acho que isso foi muito um desenvolvimento que eu tive nesse tempo que eu morei na Inglaterra, né? Tendo que, dentro da cozinha, por exemplo, eu aprendi inglês e italiano simultaneamente. Então, Tá. quando eu comecei a trabalhar na cozinha, que foi depois do terceiro mês mais ou menos que eu estava lá, os meus colegas eram basicamente da cozinha todos italianos e da sala, né, do salão do restaurante, o restante todo mundo inglês. Então, a minha comunicação era e tendo que aprender na marra. Então, esse tipo de coisa, depois morando com pessoas de tudo que é parte, tu vai tendo essa flexibilidade e vai desenvolvendo mais esse lado de adaptação às circunstâncias, né? E esse trânsito, essa conversa com pessoas distintas, de ramos diferentes e tal, possibilitam que você esteja alocado em negócios diferentes. Então, depois dessa tentativa lá com o pai de implementar algumas coisas, eu percebi que no negócio dele era mais rígido, e aí eu comecei a pensar, tá, mas como que eu crio algum negócio que eu acoplo no negócio dele, né? E aí foi meio por conta própria, assim, porque aí eu comecei a e além desse negócio, eu já estava, meu irmão, esse que mora em Londres, eu já estava fazendo algumas, entrando também no mercado imobiliário, né? Ele estava já com capital para investimento, e aí a gente começou a olhar alguns negócios para fazer. Aí teve uma negociação assim que foi uma das primeiras negociações imobiliárias assim que eu fiz, que teve já uma necessidade de bastante estratégia, que ela deve ter durado ali mais ou menos uns 2 anos, que foi uma compra de um terreno da família, onde envolvia 4 herdeiros, 4 irmãos. E era um terreno assim que ele tinha um problema também, e tinha uma questão de negociar com os 4 irmãos, né? E todos, com cada irmão, já com primos. Então, uma negociação bastante complexa. E eu conduzi essa negociação e foi muito legal e bastante desafiadora, né? Teve algumas discussões no meio do processo e tal, mas acabou dando certo. A gente acabou negociando e ali eu comecei a ver, pô, é um campo que eu gosto. Aí logo eu percebi, pô, por que um próximo investimento nós vamos fazer em Ijuí, né? Hoje com a flexibilidade e tal, vamos olhar outros lados. Aí desde pequeno a gente vinha aqui para Balneário, todo ano ainda eu estava vindo, sempre uma vez por ano, mais ou menos. Eu disse, pô, Balneário é o lugar do Brasil hoje, é um lugar que eu sempre quis morar. Tirando Inglaterra, eu acho que no Brasil hoje, se eu fosse escolher um lugar, seria aqui para morar, né? E aí eu comecei a olhar, pô, eu quero morar em Balneário. Então, para ir morar em Balneário, tem que começar a fazer negócio em Balneário. Daí Quantos anos tinha mais ou menos, Rodrigo?
uns 25, acho. Ou uns 26, por aí. Aí eu comecei a olhar para... Vim aqui para Balneário. Aí tinha um amigo meu que tinha aberto uma imobiliária. Aí ele me mandava eventualmente alguns e-mails assim de oportunidades, apartamento e tal. Aí eu vendi a ideia para minha ex-sogra. Eu disse, ó, ela tinha um capital para investir. Eu disse, por que tu não compra em Balneário, né? E ela também investia lá na região e tal. Daí ela olhou com bons olhos, aí a gente começou a vir para cá, procuramos. Eu fiz toda esse trabalho com ele de achar o imóvel. Ele achava o imóvel e aí eu fiz o negócio com ela e depois eu vi, pô, é um negócio que eu posso fazer como arquiteto. Eu tenho a visão macro do negócio, não a visão só do corretor de venda, mas eu entendo o imóvel e o cara quando compra ele tem que pensar no pós. Tá, comprei, faço o quê? Mobilio, vendo, o que dá para fazer nesse apartamento, como eu valorizo. Eu disse, isso aqui é muito mais arquiteto do que corretor. Verdade, com certeza. E aí eu comecei a partir dali, daí eu fui fazendo. Aí depois o meu irmão entrou na onda, comprou um apartamento aqui também. Culminante a isso, um amigo meu me ligou lá de Horizontina, mas morou muito tempo em Juí, e ele é cunhado do Gilson Stein. Foi aquele caça-talentos que descobriu o Gisele Bündchen, Alessandro Ambrosio. E ele me falou, olha, o Gilson tá querendo comprar, minha irmã, né? A irmã dele era casada com o Gilson. É casada. E aí ele falou, minha irmã tá querendo comprar e o Gilson estão querendo comprar um apartamento aí em Balneário. E eu sei que tu tá indo muito para aí, que tu tá fazendo esses trabalhos aí, deu um suporte aí pro teu irmão, pra tua sogra. Tu não daria um suporte aí para eles? Eu disse, não, com certeza. Aí acabamos atendendo ele. E na época, era bem no período ali 2016 para 2017. No impeachment da Dilma, o mercado estava muito estagnado, estava parado. E ele veio para comprar, fazer um investimento de 4 milhões. E na época, eu e um outro tio meu que era corretor, é corretor, trabalhava aqui no mercado. Eu acionei ele, porque eu estava fora no primeiro momento. E ele foi apresentando e no final das contas, quando eu vim para cá, a gente acabou fechando 20 milhões de venda para o Gilson naquela ocasião. E foi um negócio que me trouxe bastante entrada em Balneário, porque eu era como se fosse o representante do Gilson, então todas as conversas nas construtoras, incorporadoras e nas imobiliárias era eu basicamente que fazia, e isso me deu bastante notoriedade. Então fui conhecendo muito rápido e todo mundo queria falar comigo porque ninguém estava comprando e eu tinha Tu tinha um cliente, acesso, né? né, Como inverte rápido, né? Às vezes vai demorando, né? Daqui a pouco inverte o jogo e daí flui, né? E é o mundo das conexões, né, cara? Depois tu diz, os acasos favoráveis, teve uma sorte, né, que apareceu ali, né, assim. o Gilson para comprar 20 milhões. Tu vê que tudo é uma construção, né? Que começa lá de pequeno e tu vai... É que a gente falou, vai te acionaram porque né? tu estava vindo mais frequente para Balneário. Né? Mais frequente quanto estava vindo? Me acionaram por eu estar vindo mais frequente porque já sabiam que eu estava fazendo esse tipo de negócio. Tá. Então é aquela história que eu digo assim, para você ser procurado, a pessoa você tem que se comunicar, né? Você tem que falar, contar o que tu faz e as tuas habilidades, porque senão tu fica esquecido, né? Então quando a pessoa lembrar de algo, pô, tem um cara próximo aqui que faz isso, vou entrar em contato com ele. E eu sempre fiz isso eu aprendi muito lá em Londres. Então meu primeiro trabalho em Londres eu consegui em 1 semana e meia morando em Londres. Como? Entrando dentro dos ônibus, eu não falava nada de inglês ainda,
Eu ficava ouvindo alguém falar em português, quando alguém falava eu chegava e dizia, eu tô aqui, preciso de dinheiro, preciso trabalhar, tô disposto a fazer qualquer coisa. Se tu não fizer isso, eu jamais ia conseguir um trabalho. Qual era a minha... Então, o que eu fiz? Achei um caminho e mostrei, quando eu achei o caminho, falava para as pessoas. Até que alguém disse, não, tem uma... Ou pegava o contato e tal, e assim foi indo. Até que alguém me ligou e disse, ó, tem uma situação de trabalho. Na época era para trabalhar para uma colombiana, limpando uns bancos, uns lugares lá. E aí eu estava disposto a qualquer coisa para conseguir fazer dar certo, né? E ficar lá, né? E ficar lá. Então Cara, sensacional. essas habilidades desenvolvidas são trazidas depois para os negócios, né? Dentro da necessidade, se movimentou e viu, cara, isso funciona. E aí depois dessa negociação com o Dilson, eu desenhei o modelo de negócio da AWS, que era um modelo que ele trazia o assessoramento da aquisição do imóvel para o cliente. Ele trazia a tomada de decisão seguinte, que era comprar para vender ou comprar para morar. Já trazia o desenvolvimento daí do projeto desse apartamento que o cliente adquiriu e eu já pensava na parte beleza, tem um projeto, mas precisa executar, precisa fornecer os produtos. E na época, eu acabei pulando um pouco aqui, antes de eu vir para Balneário, eu acabei desenvolvendo um negócio lá no Rio Grande do Sul, que eu acoplei lá com meu pai, que estava indo muito bem, tinha 3 meses mais ou menos, 4 meses de negócio, que era uma empresa de iluminação. Então, todos os projetos, eles têm o projeto de iluminação, mas eu eu comecei a aperfeiçoar mais o projeto de iluminação e vendia para o cliente a solução já com os produtos da iluminação. Com as lâmpadas, vamos dizer assim. Exato. O projeto e a iluminação. Mas com um viés, que foi uma visita que eu tive numa empresa em Curitiba, de não vender propriamente... Não, o foco não estava no produto, o foco estava no efeito que a luz causava. Então, meu projeto era um projeto de iluminação que focava no efeito da luz da casa do cliente. Então, era um negócio que ele não conhecia. Então, era um design de iluminação, vamos dizer assim, light design, que eles chamam hoje, que hoje está bem alto, mas na época, tipo, fui meio que pioneiro, assim, não tinha muita referência disso no Brasil. E aí eu comecei a ofertar isso para os clientes do meu pai. Em 3 meses, assim, eu estava atendendo uns 20 clientes dele em mais de 10 cidades. Poxa. Todos compraram a solução e solução, né, Rodrigo? Fala em solução, é uma otimização de tempo também, né? Tudo que tá falando. Tudo que tá falando em solução, poupa tempo das pessoas, preocupações, né? Sim. E acaba agregando e cara, é bem menos estressante para quem tá comprando também, né? Quem tá adquirindo. Desde o início, né? Eu vou ir a Balneário procurar a casa ou vou acessar procurar um apartamento, um investimento, ou vou acessar o Rodrigo, que já tem a conexão lá, que vai me cortar caminho, vai prestar um bom serviço, vai encontrar o que eu tô precisando, né? Desde o primeiro passo ali, que não sei se foi meio por acaso, né? Foi, mas tu já viu como oportunidade ali, até hoje tu oferece isso, né, cara? E aí a gente falar em tempo, né? A solução, depois ela foi se aperfeiçoando. Então, quando eu faço o negócio com o Dilson, eu desenho o modelo WS, que é um modelo que daí não mais abrangeria somente a iluminação, mas abrangeria marcenaria, mobília, tudo, e entregaria o apartamento pronto para o cliente. Então era um modelo de negócio 360 graus, que pegava desde do momento que o cliente decidia de comprar o imóvel, ajudava ele na aquisição e depois mobiliava, ou para ele morar, ou para ele vender. E permanecia com esse cliente até ele ter o fim, vamos dizer assim, que ele pretendia. E aí eu apresentei para o Dilson gostou do modelo de negócio, e aí o WS era Device, que é o meu sobrenome, e Stein, que é o sobrenome dele.
E aí, os dois sobrenomes são alemães e, por coincidência, né, na época formavam uma tradução, né, de pedra branca, que o Weiss é branco e Stein é pedra, né? Interessante. Pô, E o símbolo, assim, meu irmão desenvolveu, ficou muito marcante, é um símbolo que é uma referência hoje à marca em si. A gente sempre quis fazer algo, eu quis fazer algo que fosse uma marca, para que depois pudesse acoplar em diferentes frentes de negócios, né? Isso foi recente, 2017. 2017. Que surgiu a AWS. Muito 2017 recente, surgiu a AWS. Então, nesses 6 anos somente, né? 6 anos somente. Claro, toda a história é construída, mas o que tem aqui? E a história com o Gilson foi interessante porque ela traz o desenho inicial e ela impulsiona, né, a alavancagem, assim, mas ao mesmo tempo o nosso vínculo ele é cortado muito sequencial, né, depois do desenho ali do negócio. Então eu acabei então fazendo levantamento de investimentos, enfim, o Gilson ia ser o investidor, o sócio investidor, e acabou que ele teve alguns percalços pessoais em termos de relacionamento e ele não iria mais vir morar a Balneário. E aí isso, na época a Simone, que era a esposa dele, ia ficar por aqui para fazer esse trabalho comigo, acabou mudando o desenho, os planos, e ele acabou tendo que sair do negócio. E aí eu já estava com o desenho do negócio todo pronto e com o compromisso de investimento já todo feito. E estava sem... Que viria E aí? dele grande parte. Que viria dele, praticamente. Que rico desafio. E aí ali já começou a AWS, então ela nasce basicamente com uma dívida, e ela tinha que... E não tendo mais um investidor para cumprir, né? Te visse lá no ônibus de Londres de novo. Mais ou menos Exatamente. isso. E aí foi uma tomada de decisão na época. Ele também, ele falou assim, eu disse para ele, né, nós tínhamos uma conversa, ele falou, eu disse, pô, e agora, né, como é que eu vou fazer? Ter que ir atrás de outro investidor, né, rápido assim, não é um negócio, né? E daí ele até falou assim, cara, tu não precisa de investidor. Ele falou, tu consegue. Ele falou. E na época, assim, num primeiro momento, eu disse, pô, mas que filha da puta, né? Sim, né? Vai. Mas depois eu fiquei pensando assim e pior que o que ele falou, assim, eu disse, não, eu acredito que eu consiga, né? Eu sou muito assim de encarar, né? E como eu falei antes, assim, não gosto de perder, então eu encaro mesmo para fazer acontecer. Claro que o meu irmão sempre foi um grande suporte, então eu acionei ele, ele me ajudou. Eu estava com um cliente que eu já tinha fechado, um primeiro cliente, sem ter empresa. Eu já tinha vendido a solução sem ter a empresa. E aí eu disse, não, o jeito vai ser antecipar a ida para o mercado, atender cliente, ir atrás, vender e com as vendas, com o giro das vendas, estruturar. E foi o que aconteceu. Aí eu comecei a ir atrás, fechar negócio, consegui, mesmo sem ter muito conhecimento na região, mas aquela entrada tinha me gerado algumas conexões. Eu fui conseguindo alguns elos e fui fechando alguns negócios. E a partir daí a empresa foi iniciando e conseguiu se estabelecer, né? Criando o turnkey, que é o negócio principal, né? Exatamente. Que é esse negócio, basicamente, né? Esse atalho de tempo aí para os clientes, né? O turnkey, basicamente, é tempo puro, né? né? O cliente compra o ativo mais precioso, né? Que é o tempo, porque é uma solução que ela demoraria, o cliente fazendo por conta, em média, um ano e pouco, talvez, e com probabilidades de
perder tempo, porque além do tempo de meses, ele corre sério risco de não chegar no resultado como ele deseja. Conosco hoje nessa solução a gente faz em 4 meses, libera ele 100%, ele não precisa se envolver em nada. Chega aqui, está pronto o apartamento. Chega aqui, está 100% pronto, então ele pode cuidar das coisas que ele gosta, pode praticar um esporte, pode trabalhar. Quanto vale a atividade dele principal? Nunca essa atividade secundária vai valer mais, vai trazer dinheiro para ele mais do que o negócio principal dele. Então só o fato de ele ter o tempo dele para usar para as atividades dele, isso já tem um valor enorme, né? Fora a solução por si, né? Que ela é uma dor de mercado que todo mundo se incomoda e que você tem a oportunidade de pegar a chave, abrir, pô, tá pronto. É isso aqui. Eu vi essas imagens e agora estou vendo pronto, entendeu? Com garantia, com credibilidade, né? Não é achar um marceneiro aqui, outra solução para iluminação aqui. E quantas pessoas fazem parte hoje desse time? Para entregar em 4 meses, né, que compõe a AWS depois de 6 anos aí, quantas pessoas fazem parte aqui? Hoje a gente tem mais ou menos 80 pessoas, entre colaboradores, sócios. A empresa, eu fui criando, né, a Group AWS, ela é um ecossistema de negócios, né, uma holding, onde a gente tem o TKWS, que é essa empresa âncora, que puxa todas as outras, mas nós criamos outras empresas paralelas, que sempre com viés de soluções completas. A Neon, que é uma incorporadora, que ela co-incorpora com outros incorporadores, desenvolvendo, vendendo já desde a fundação, os apartamentos já 100% mobiliado. Então ela veio para isso. Então ela acopla o TK nela, né? O Power by AWS, que é uma solução de inteligência que a gente presta para outros incorporadores, onde envolve conceituação do produto. Basicamente é uma empresa de envelopamento de produto. Então ela desenvolve o produto para o incorporador ou conceitua junto com ele. Desenvolve a estratégia de marketing, a estratégia comercial e prepara ele, as viabilidades financeiras, prepara para ele ir para o mercado. Então, desenvolve o produto, deixa ele pronto para ele ir para o mercado. E pode permanecer com o incorporador ao longo do processo de venda ou não, ou só entrega o produto envelopado. Então, esse é a empresa do Power. E por fim, daí nós temos também a Mihu, que é uma empresa de venda de imóveis soltos, automação, é uma empresa mais de um e-commerce, assim, de venda rápida. E a Urban, que é um braço de estudos de áreas, onde a gente estuda áreas para loteamento, para incorporadores. Prospecta, ajuda a prospectar, Ajuda desde a prospecção, a viabilidade, né, e parte documental, né, faz toda a análise e a negociação da área. É coisa, hein, Rodrigo? Muito braço, né? E aqui conversando mais cedo com um colaborador aqui, ele disse também, estava num setor, fui para outro, onde foi identificado mais, surgiu oportunidade aqui dentro também da AWS. E é legal essa identificação, né? Dentro das pessoas que trabalham aqui, onde tu atua melhor, onde tu sente mais à vontade, até onde tu quer chegar aqui dentro, né? Isso acontece aqui dentro, né? Sim. E essa remanejando de setores também, né? Então, que bacana. Essa parte dessas empresas, desses setores, elas só funcionam pelas pessoas que estão aqui dentro, né? E hoje, e sempre o que eu olhei, eu consegui ir criando ao longo do tempo, foi formando muitas pessoas, né? Então, o nosso time, ele é um time formado na base. Então, por exemplo, obviamente que uma coisa é ter as pessoas, o time, que foi algo que a gente, claro que foi tendo mais pessoas e pessoas melhores, mas desde lá do início a gente vem tendo pessoas junto do negócio.
Um ponto que foi crucial, né, no meio do caminho foi a entrada da Priscila, que é a minha atual esposa, né, mãe da Catarina, minha filha, que ela tem uma visão muito muito organizacional, de processo, planejamento. Então ela conseguiu introduzir muito essa cultura de processos internamente. E hoje o nosso modelo de gestão é muito sólido. Então nós temos uma gestão que funciona, que a gente consegue acoplar a metodologia nas empresas e nos setores, e com isso, com a habilidade de relacionar e trazer pessoas boas, vão encaixando nessas funções e vão avançando. Então, hoje eu tenho, por exemplo, no TK, o Léo, que nem se formou em arquitetura ainda, ele começou em 2017, basicamente junto da empresa. Ele começou estagiando aqui e hoje é o diretor da empresa do TK. Eu basicamente passou por todos os setores, é o cara quem melhor do que ele, né? Quem entregou mais obras, participou de mais obras que ele, num modelo que não tem referência nacional. Não tem como eu pegar um cara que não fez esse trabalho, simplesmente porque o cara é um master em arquitetura e tal, botar na função. Ele não vai ser melhor do que um cara que tem uma prática de um negócio que surgiu do zero. Sim, entender toda essa interligação do ecossistema, né? Porque são vários negócios, mas todos conversam, né? Exato. Todos então têm eu tenho conexão. hoje players que foram formados na base, que assumem cargos de liderança. E esses players me dão tempo para pensar no tempo das pessoas e melhorar os negócios, né? E criar novos negócios. E eles conquistam também com o tempo, né? Vem aqui, mostra, conhece, desenvolve e começa a assumir funções mais importantes dentro do negócio. Exatamente. Vamos para o breve intervalo? Vamos. Já voltamos então com o Rodrigo para saber um pouquinho mais das tuas conquistas. A gente já, nessa história, conquista pra caramba, né? Mas como ele lida com conquistas, como lida com coisas que não tem um controle, que tem certamente coisas que fogem do controle, né, Rodrigo? Já depois do intervalo. É conquista volta todo aí. dia, sem dúvida. Até mais. Retornando do intervalo no Ampulheta, um papo de valor com o Rodrigo, direto da WS aqui em Camboriú. Maurício, vamos agora a um papo um pouquinho mais profundo. Bora. Calma aí, Rodrigo, tá? Tudo que tá aí dentro a gente vai saber um pouquinho, mais alguns detalhes só. Já contou muita coisa para nós, mas a gente quer saber alguns outros detalhes aí dessa história grandiosa. E como a base, né, do Ampulheta é a parte humana, a maioria dos podcasts falam muito da história de negócios, né? Bate no business, né? A gente traz isso também, porque não dá para desconectar de uma história pessoal, mas essa segunda parte a gente aprofunda um pouquinho mais nos anseios aí, conquistas e um pouco mais, né, Ariel? Isso aí. E tem algumas perguntas para ti também que a gente trouxe direto aqui no nosso headphone. Tu conhece o headphone aquele aqui, né? Sim. Que é headphone. Esse é headphone porque é um... Só porque é vermelho mesmo, né, tá cara? alto essa campainha hoje, hein? Atende logo, cara. Atende Isso logo. aí é anos 80, 90. Alô? Opa, tudo bom? Vou segurar pra ti. Pode falar. Sim, tô com o Rodrigão aqui. Isso aí, o cara que atende celebridades em Balneário. Funciona assim, né? Sem fio? É sem fio. Pô, pesado esse aqui, né? Esse tá sem fio hoje. Isso. Vou conectar aqui. Rodrigo, tu aceita responder algumas perguntas aqui pro Claro. pessoal? Tá, pode começar. Já vai falar. Como é, Rodrigo, atender celebridades, cara? Essa foi a pergunta que surgiu aqui. O Rodrigo realmente atende muitas celebridades. Aqui virou uma referência nisso, né? Começando lá pelo Gilson, né? Sim. O primeiro que apareceu. E hoje mantém e só cresce, né? Parece que a indicação vai crescendo. Ok, belíssima pergunta, parabéns. Fica na linha aí para passar pro próximo. Tá bom? Obrigado. Como é que é atender celebridades, Rodrigo? Cara, eu acho que é algo muito natural.
pelo fato de que a celebridade, obviamente existe diferentes tamanhos, né, de celebridade, uns Sim. que estão mais em alta, outros mais em baixa, outros que estão no auge da carreira, outros que estão começando, mas eu sempre tive uma filosofia de tratamento, né, e de relacionamento basicamente igual com todo mundo. Então, eu nunca coloco uma pessoa abaixo nem acima, eu sempre coloco ela no mesmo Perfeito. nível. E eu acho que isso facilita muito para que você consiga evoluir, dialogar. Obviamente que os relacionamentos eles vão se ramificando, então no momento que eu atendi, começando ali pelo Dilson, que já era uma pessoa que tinha uma certa visibilidade, depois eu tinha amigos que trabalhavam com o Denilson, que foi esse atual pentacampeão, né? Atendi o Muricy Ramalho, e aí essas pessoas, obviamente, depois que tu atende um, dois, vai ficando mais fácil, né? Elano, outros jogadores e músicos, né? Hoje, inclusive, a gente está recepcionando uma casa que nós temos aqui em Balneário para receber convidados, o Gustavo Mioto. Então a gente acabou ficando, de uma certa forma, conhecido entre esse nicho, vamos dizer assim, de mercado de pessoas, do segmento da música, do futebol. O próprio Dorival Júnior, né, que hoje é nosso cliente, pegou uma referência nossa com o próprio Muricy Ramalho, então, né, que é diretor de futebol de São Paulo. O goleiro do São Paulo, nós estamos fazendo o projeto da casa dele. Já teve que jogar um futebolzinho com eles ou não? O Paulo já jogou lá em São Paulo, lá no Morumbi com eles. Mas eu... Ficou na cantoria com essa voz afinada? Não? Não. Mas a gente tem esse trato mais ao natural, né? Legal. E leva de uma forma... O Marrone é um cara 10 aí, cliente nosso também. Isso muito na indicação, Rodrigo. Então tu não prospecta esse pessoal. Tu vai conectando e o pessoal chega em ti pela indicação de outros. Num primeiro momento, eu conversei com um amigão meu, o Fabrício, lá de São Paulo. É um cara de Juí, um conterrâneo. Conheço o Fabrício. Conhece? Conheço. Fabrício, inclusive, foi meu parceiro ao longo de toda a jornada da AWS, trouxe muitos clientes, me apresentou muita gente. Ele tinha uma empresa de palestrantes, né? E ele tem uma empresa de palestrantes ainda, uma empresa experiência, uma escola muito interessante. Ele me apresentou para vários, ele é empresário do Denilson, foi do Muricy, me apresentou para várias pessoas e a partir daí depois as coisas vão andando mais com naturalidade, né? Outras pessoas vão ficando sabendo, vão vendo, tu fez para tal pessoa, me dá o número desse cara. E assim vai. E eu, só complementando, né? A celebridade, muitas vezes, o que ela quer mesmo é um atendimento natural, né? Porque geralmente o pessoal, uma celebridade, né? Até fica aquele atendimento ansioso, né? Muitas vezes. Eu tive oportunidade também, trabalhei com hotelaria, recebi muita celebridade. Quando tu me conheceu, tu era assim, né? Tu é uma celebridade, né? Eu fiquei muito foi nervoso. Né? Eu fiquei muito nervoso quando te conheci, mas depois me acalmei. Agora tu anda né? mais tranquilo, já se acostumou comigo já. Eles precisam se sentir à vontade para comprar e para indicar, né, Rodrigo? Sim. Uma celebridade, né? Que nem o Ariel, assim. Hoje eu consigo ficar mais tranquilo do teu lado, né? É brincadeira. Vou perguntar aqui, ó. Vamos ver outra pergunta aqui. Fala, Francis. É do mesmo? Não, é o Francis, da Lei de 8. Do mesmo que o telefone nem precisa colocar no gancho, já tem a próxima pergunta. Né? Não, eles estão juntos lá. Estão juntos, tá bem. Francis, da Lei de 08, Tá que é um... Ele trabalha com marketing também, né? Também, parceiro da Forley. Tu tem a pergunta dele aí? Ele mandou pra ti por e-mail, né? Por áudio? Por áudio, é. Vai ser por áudio? Estamos vendo aqui, Francis. Abre a pergunta dele aí. Assim, de surpresa. Peraí. Bota aí a pergunta. Francis, vamos lá. Fala, Ariel, bom dia. Obrigado, Uma Francis. pergunta que eu vou mandar por áudio aqui, mas depois eu posso escrever se for o caso, como conseguir colocar em prática
um marketing eficiente, que dê resultados, porque as pessoas, num contexto geral, elas olham muito conteúdo, elas assistem uma palestra, as mentorias, e na hora de colocar em prática travam e não conseguem avançar. Então, esse é o desafio de como, uma dica da turma aí, de como conseguir colocar em prática tudo isso que se vê, tudo isso que se faz, tudo isso que se orienta a fazer em relação ao marketing, né? Obrigado, Francis. O colocar em prática é um desafio, né, que sai da parte teórica e entra para a parte prática, né, como a pergunta mesmo que ele fala ali. Nas palestras, nos eventos, você recebe uma carga de informação. Em tese, hoje, as pessoas elas sabem o que precisa ser feito para chegar no resultado. Tá muito fácil a informação. Hoje, se pegar a internet, aí tu consegue ver milhares de vídeos, estratégias de marketing. O grande ponto mesmo é a parte prática. E o negócio que eu digo aqui dentro obviamente, a pergunta dele é muito ampla, né? Mas ela tem diversos meios, né? Seja o marketing mais artificial, que é o marketing voltado aí para captações na internet, resultados na internet, e o marketing mais pessoal, de relacionamento. O marketing de relacionamento, ele é aquela velha fórmula, né, que por mais que você traga uma série de iscas, né, ou de materiais para apresentar os teus produtos, o que tu faz, o marketing de boca a boca é aquela velha aquela velha máxima que é o teu histórico, os teus cases, o que tu fez, as pessoas vão comunicando, e esse, obviamente, ainda no meu ponto de vista, é o melhor marketing, né? Você dificilmente vai comprar um produto de valor agregado, né? Por isso que o marketing artificial é completamente diferente, porque normalmente ele foca em produtos de valores menores. Dificilmente você vai comprar um apartamento de 5, 6 milhões na internet. Você pode começar pela internet, mas você vai terminar comprando ele no marketing pessoal. Você vai perguntar, tá, quero comprar em Balneário, com quem eu falo? Ah, o João, tá, mas quem é o João? Ah, o João é um vendedor e tal, mas o que ele vendeu? Como é que é a postura dele, como ele se comporta? Eu não estou comprando uma capinha de iPhone de 100 reais, estou comprando um apartamento de 5 milhões. Então, a pergunta dele, quando eu falo que é muito abrangente, depende muito para o campo que vai. Mas quando se trata de valor agregado, no meu ponto de vista, o marketing ele trabalha muito a parte de posicionamento. O marketing artificial ele serve mais para posicionar, para trazer, para captar clientes também. Captação por meio daí de chamadas, de patrocínios, de propagandas, apresentação e prospecção. Mas o resultado vai depender do marketing pessoal, do presencial. Então é uma mescla de pessoas que trabalham com essa inteligência de tecnologia dos processos e das ferramentas que hoje o marketing oferece, com as pessoas, né, propriamente os vendedores do marketing presencial. Quando se trata de um produto que não é de valor agregado, uma boa ferramenta de tecnologia. Hoje, eu estava, semana retrasada, eu estava no Vale do Silício. Eles estão batendo muito na questão da inteligência artificial, substituindo diversos mecanismos de venda manual, né, onde os próprios chats já estão 100% automatizados. Canais que ficam interpretando, inteligência artificial que interpreta negativas do cliente, porque que ele não comprou determinado produto,
e vai construindo o que aquele cliente quer até vender para ele. Então, quando se trata de produto de preço, de varejo, vamos dizer assim, a internet a venda artificial é uma excelente. E aí, basicamente, o investimento ou a prática tem que ser em pessoas que dominam uma boa tecnologia e, em paralelo a isso, a comunicação dele tem que ser perfeita. Não adianta tu ter, por exemplo, no marketing, uma pessoa ou os melhores sistemas, mas no final tu traz, tu comunica, mas a pessoa olha lá e não se interessa pelo produto. Então, o produto e a comunicação tem que ser perfeita em todos os tipos de produto. Agora, tu vende somente na internet, que é um produto de varejo, tu consegue. Produto de valor agregado, classe de luxo, classe que já entra uma questão que a pessoa precisa do relacionamento, ela precisa olhar no olho para tirar o dinheiro do bolso. Aí tem que ter uma mescla muito boa, e aí vem muito para dependência do ser humano, da pessoa, da qualidade, do histórico, do comportamento. Né? Não adianta, vou vender um produto de 5 milhões, mas o cara não consegue dialogar. Quem é o cliente para comprar 5, 10, acima de 5 eu gosto de falar já, porque já é um cara que para gastar 5, ele tem que ser diferente. No país que a gente vive, quantos compram produtos acima de 5? Talvez 1%. Entendeu? Então, para ele comprar um produto de 5 milhões, ele tem que ter feito muito para chegar ali. Então, o que ele quer? Alguém do nível dele para atender ele. Por que um vendedor que ainda não sabe, não entende muito o que uma conquista, né, de valor agregado, tem dificuldade de vender um produto de valor agregado? Porque ele não tem essa vivência. Então, ele vai falar coisas que vão ser desconexas ao que aquele comprador tá buscando, né? Pode repelir o contato, né? Uma coisa falando nisso do início aqui da resposta, que as pessoas já sabem muito, às vezes, o que querem, né? O que vai receber um curso, já sabe o que quer, já sabe a intenção, só que não coloca em prática, né? Que nem falando, para colocar em prática. E realmente, no treinamento Reprograme que a gente faz mensalmente, a gente traz, traz pra consciência realmente o que tu tem, o que tu queres fazer, o que te motiva e o que te tranca também. Mas começa a colocar em prática, porque ficar só procurando, tá na tua frente as oportunidades, né, que nem tu enxergou já lá atrás, né, aos 18 anos a gente começou esse bate-papo daqui, né, e certamente teve coisas antes dos 18 anos, né, mas fica aberto a oportunidades, mas coloca em ação. Porque grande parte ainda da população, eles só fica na teoria, né? Procurando. Não, procura intensamente, então, né? Vai lá e vai para ação, para realmente começar a ter os resultados. E uma coisa muito importante, eu acho que faltou falar, não pode ter medo de testar e errar, né? Tipo, eu ouvi numa palestra ou uma metodologia tal, beleza, mas como que eu aplico isso? Testando. E não é um teste só, né? Teste e um resultado. É 1, 2, 3, 4 testes para entender, testes, né? Então tem que testar com clientes diferentes, com pessoas diferentes, perfis, até você ver, encontrei. O que a gente faz muito aqui? A gente analisa muito o que deu certo e o que deu errado também, para ver por que deu errado. E se deu errado, e na verdade os que deu errado foram os que trouxeram os próximos resultados, porque foi em cima deles que nós corrigimos ou nos aperfeiçoamos para ver, esse caminho quando acontecer. Então, às vezes o vendedor liga para mim assim para assessorar em alguma negociação e ele me fala tal coisa, eu digo para ele, cara, nesse caminho vai acontecer isso e isso. Por quê? Porque a gente já teve a experiência, né? Já vivenciou. Então hoje, mas tem muitas coisas que você falando, mesmo que eu hoje treinando a minha equipe, passando informação,
tem muitas coisas que eles precisam passar igual. O ser humano faz parte do ser humano. O ser humano não é um robô que você larga uma programação. O robô, você programa ele com o texto, com a forma, ele vai fazer exatamente o que tu programou. O ser humano, você vai falar a mesma... se a gente pegar aqui, vocês todos aqui tem que levantar, ir lá na mesa, pegar a comida tal. Cada um vai agir diferente para fazer essa situação. Um vai fazer de um jeito, outro vai esquecer, vai fazer coisas que não foi falado para fazer. Então, o comportamento do individual de cada um é o que torna o processo de relacionamento e de venda mais complexo. Mas, ao mesmo tempo, quando a pessoa consegue se encontrar Mais conectado. e ela consegue achar a forma no qual ela aprende e no qual ela tem resultados, aí é um mecanismo depois mais automático, né? Falou em coisas diferentes, né? Quer dizer uma coisa diferente aqui no nosso ampulheta? Tem um momento que a gente faz que é a bola de cristal. E uma coisa bem diferente, talvez você não encontre nessa vida até hoje, é a passada do Maurício. 10 para as 2. Procurando, indo Batedor buscar de a bola pênalti. de cristal. Batedor de pênalti. Te prepara, Solta Rodrigo. solta o som aí, por favor. Olha a passada. Eu vou até arredar aqui pra... Arreda. Olha isso, Rodrigo. Aqui tá curto o espaço, né? Tá curto nem pouco, mas Rodrigo, me chama de 10 para as 2, né? Mas sou batedor de pênalti nato. Não tem goleiro que saiba onde eu vou bater. Pezinho torto. E essa é a nossa bola de cristal. Só cuidado que dá choque, tá, Rodrigo? Tá. Vamos chegar mais perto aqui, fazer um ambiente místico. Sente energia, sente energia. Aí. Bola de cristal. Tem como ter certeza do futuro? Certeza não tem, Sim. mas previsão, né, até mais assertivas tem, né, ainda mais com essa história toda que já foi construída até aqui. Para saber mais, só que para saber um pouquinho mais desse futuro, certamente foi construído muitas coisas no teu passado, muita coisa no presente, tem nessa mente, tem o que eu estou construindo agora, para realmente ter essa previsão do futuro. Então nós vamos voltar um pouquinho mais no passado. O Rodrigo lá com seus 6, 7 anos de idade, qual era o sonho do Rodrigo? Lá quando criança, 6, 7 anos de idade, o que ele pensava que ele seria hoje? Com quantos anos está, Rodrigo? 37. 37 anos. O que era aquela criança de 6, 7 anos pensava que o Rodrigo ia ser hoje? Qual era o sonho que tinha lá? Ser um grande empresário ou jogador de futebol. Esses eram os dois sonhos. Olha aí, tá empresário e tá trazendo jogador de futebol, né? E joga, bate uma bola de vez em quando? Não? De vez em quando, sim. Eu acabei depois dos 12, 13 indo mais pro tênis. Eu gosto muito de jogar tênis. Hoje eu até entrei pra onda do pádel, que tá todo mundo jogando. Olha aí. Eu jogo pádel e eu jogo tênis. Testa os dois. Mas recentemente na escola da minha filha agora tem um campo de futebol, aí eu tô voltei a jogar um pouquinho também. Bacana. Dar uma brincada. Que legal, que legal. Então atingiu, né? Um atingiu. Não, atingiu, tá ficando na volta, né? Tá na volta. É empresário e tá os jogadores ali, na volta. Conquistas. Já teve diversas conquistas ao decorrer aí dessa trajetória até aqui. Certamente tem diversas conquistas pela frente. Uma das grandes dificuldades que a gente vê das pessoas é que elas, às vezes, focam em resultados não positivos, né? Em vez de focar em, cara, quantas conquistas já teve até aqui? Quantas pequenas conquistas já teve, né? Não é, agora, a AWS é um sucesso e foi uma conquista. Não. Quanto teve da trajetória até aqui que tu já contou, né, pra nós. Mas como tu lida com conquistas hoje no dia a dia? Seja a conquista de uma venda, seja com a família, seja ter uma viagem, né, que tenha feito, como tu lida com ela, assim, como tu internaliza isso pra ti? Essa pergunta é interessante. Eu tenho uma série de conquistas que eu carrego, que são conquistas pessoais, né, e conquistas no qual desenharam a pessoa que eu sou hoje, né? Essas conquistas são conquistas, né, desde a tomada de decisão de ir para Londres, para mim foi uma grande conquista, o encaminhamento do meu irmão no estúdio, né, hoje tendo um dos melhores estúdios de tatuagem de Londres, foi uma outra conquista.
entrada no mercado de balneário com o surgimento da AWS foi uma grande conquista. A minha esposa, uma grande conquista. A minha filha é a maior conquista de todas. Ah, o título de cidadão honorário, então, pouco tempo de Balneário Camboriú, foi uma grande conquista. Conheço pessoas que estão aqui há 40 anos e hoje foram receber ou não receberam, então isso foi bastante gratificante, porque foi uma cidade no qual eu me imergi muito rápido e me apaixonei e criei uma raiz tão forte que parece que eu nasci aqui. Então, assim, tem uma série de conquistas, a arquitetura, agora as vendas. Eu acho que tem um lado positivo nisso, um lado negativo, né? Que eu hoje comemoro muito pouco cada conquista, né? Essas conquistas, obviamente, maiores que eu falei, elas são conquistas que tu tá num cotidiano de vida que tu percebe mais aquela conquista um pouco mais depois, né? Diferente de uma venda que vendeu, toca o sino ali. Só que o lado positivo disso é que eu tô sempre numa realidade onde eu não considero, não deixo que uma determinada conquista mude o dia seguinte do meu trabalho, que é bem comum no segmento de venda. O vendedor ele vende e ele tende a diminuir as vendas deles nos próximos 2, 3 meses, principalmente no mercado imobiliário, porque ele vendeu, ele pegou um dinheiro legal e ele lutou muito para chegar naquilo ali e aí ele quer, ele entende que ele precisa ser recompensado. Então ele merece isso, é algo que ele coloca na cabeça dele. Eu mereço agora curtir, comprar meu carro, comprar, enfim. Lado negativo disso, diminui produtividade e tu perdeu 3, 4 meses de intenso crescimento. Eu acho que tem que ter um meio termo. Hoje eu acho que eu deveria estar comemorando mais as conquistas, mas não é algo que me incomoda também. Eu não vou dizer que eu sou engessado ao ponto de, não, comemoro mais, internalizo mais, né? Tenho a sensação de prazer, de autossuficiência por ter resolvido, por ter conseguido. Chega no final do dia e faz uma retrospectiva do dia, por exemplo? Tem às vezes esse costume? Não. O que eu fiz hoje? Não, né? Quantas coisas? Acho que não. Acho que eu não sou assim tão previsível. Depende a semana, depende o mês. Tem meses que eu olho um pouco mais para isso, outros não, mas no geral eu só vou caminhando. Vou caminhando, vou indo atrás, resolvi isso, agora tem que resolver outra coisa e vai indo para frente. Tá bem. Um dos temas que a gente trata no Reprograma no treinamento é sobre controle e influência. Tem coisas que a gente tem controle, né? Muitas coisas tem controle, e tem coisas que a gente não tem. E muitas vezes se incomoda por não ter o controle, ou sai do sério, perde Política, a linha. por exemplo. Política, por exemplo, perde controle. Quantas brigas tem, né? Existem por causa de política e, cara, tu não tem um controle sobre isso. Me diz o Rodrigo aí, o que o Rodrigo perde a linha quando não tem o controle? O que eu perco a linha Esses dias, né, tava na gravação do Rio do André Diamante, né, quando falou sobre controle, não, eu consegui estar mais consciente no momento quando eu perco o descontrole, então dura menos tempo, né? E era não era uma briga de trânsito, mas era um buzinaço que alguém se atravessou, uma coisa tão simples, ainda ele perdia a linha por causa disso, e é um cara das humanas. Eu acho que eu não tenho algo assim que eu perco a linha, mas eu tenho coisas que me tiram da zona de conforto e que de repente até me trazem um pouco de medo, né? Que são coisas que eu não controlo. Por exemplo, eu não gosto de... Eu tenho trabalhado isso, mas cada vez também
estou evoluindo esse lado, mas eu não gosto, por exemplo, muito de andar de avião e não gosto muito de deixar ir de carona. Eu prefiro dirigir, mas eu tô administrando cada vez melhor isso, porque são coisas que eu não controlo. E aí eu tenho que ficar 100% na mão de outra pessoa, entendeu? E eu sou uma pessoa, eu não sou um super controlador, eu acredito que não, porque um super controlador ele não é um bom deliberador de tarefas, e isso eu sou muito bem, eu consigo deliberar. Hoje os assuntos de diversas empresas eu tenho mais uma passada de relatórios e de análise, então um supercontrolador não faria isso, mas mas ainda assim os relatórios e coisas me deixam saber, eu sei que eu tenho, eu não posso perder totalmente o controle, mas eu consigo ceder o controle a 90% e ficar com 10%. Agora, quando eu fico 0% de controle de alguma coisa, me tira da zona de conforto e me traz insegurança. Tenho trabalhado isso, né? Tenho melhorado isso, tenho colocado na minha cabeça tipo coisas que fogem do meu controle e que são coisas que eu tenho que entregar, né? Não tenho que fazer. Então, eu tenho trabalhado mentalmente isso para poder aceitar melhor, né? Sim, ficar mais tranquilo, com a mente mais tranquila e pensar em... Mas em relação a pessoas no geral, vendas, negociações, claro que tem coisas que eu não diria até que não, que eventualmente pode até ter uma interpretação, o Rodrigo não solta determinadas coisas, mas são coisas que aí a gente tem um cuidado mais na questão do nome do negócio, da empresa, que sabe que existe toda uma estrutura, uma história por trás, que tem, né, coisas que você tem que estar, nem que seja na passada final da caneta, né? Mas você tem que estar... Perfeito. Um dos outros temas que a gente fala muito são os valores, princípios, né, de cada um de nós. Porque a gente identifica que se não está muito claro, às vezes, os teus valores, né, onde a gente estiver não vai estar conectado. Né? Certamente, quando falou, tem em torno de 80 colaboradores aqui, se não estão conectados aos teus valores, né, ao que tu acredita, tu por ser o gestor, né, e acaba passando para a empresa isso, para a AWS, né, e se não acredita nisso, cara, não vai passar, vai ser passagem e está tudo certo, né, e está tudo certo, segue o caminho, né, e vai para outros. Agora, qual é o principal valor? Qual hoje é o teu principal valor, Rodrigo? Eu acho sei que pode ter vários, mas qual é o teu principal valor? Honestidade. Honestidade. Tá. Eu acho que honestidade é a habilitação para qualquer coisa. Não, de nada, por exemplo, você pode ter no teu time o melhor jogador do mundo, o melhor jogador que faz mais gol do que qualquer um, que te traz mais faturamento, mas se ele não é honesto, ele não entra no campo. Ele vai entrar, vai jogar um jogo, dois, mas ele vai acabar com o time. Porque a honestidade derruba o relacionamento, consequentemente derruba o time todo, né? Que ele está 100% conectado. Então, honestidade é o princípio principal. Então, se fosse traduzir para é honestidade. E se fere isso... Se fere isso... Daí... não tem como, é muito difícil reconstruir. Eu já tive casos de pessoas, eu costumo dar eventualmente uma segunda chance, dependendo se eu interpreto que a motivação foi fruto de um eventual desespero. Porque eu não gosto de ser arrogante ao ponto e prepotente ao ponto de achar assim, eu não gosto de usar a palavra nunca. Né? E eu sempre ouvia lá até do meu chefe italiano, nunca diga nunca, né? Porque pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Então eu já tive vendedores, já trabalhei com vendedores que dependiam de uma venda basicamente para sustentar a família, para sobreviver. E esse tipo de vendedor, eventualmente, ele resbala e fala coisas que num estado normal ele não falaria. Então, às vezes eu tento interpretar
para ver se foi isso. E se foi, eu dou uma segunda chance, mas eu mostro para ele exatamente tudo o que aconteceu e o que ele fez. A probabilidade é de 95% que ele vai resbalar de novo, mas eu faço isso por consciência e por gostar e acreditar nas pessoas, entendeu? Aí dou essa segunda chance, mas ele já fica, eu tiro dele poderes daí. Eu dou um modelo inglês que eu aprendi é dar crédito antes de qualquer coisa. A pessoa chegou e tu falou, eu sou isso, beleza. Quanto tu quer? Eu quero tanto. Beleza, tu vai ter isso. O que tu vai me dar em troca? Vou te dar isso, beleza. Vamos. Se tu me der isso, mantemos aquilo ali. Se tu não me der, ou se tu fizer, se eu descobrir que algo é contrário, descredibilizou, caiu o crédito e aí Cessa o negócio. Concorrência foi abaixo, deu, deixa quieto. E quando duvidam da tua honestidade, Rodrigo, como é que fica? Que é algo que tu não tem controle. Às vezes é uma interpretação de alguém de fora que pensou algo, né? Como é que tu te sente? Obviamente, mal, mas eu acho que assim, as interpretações são individuais e são livres para cada pessoa. É difícil isso acontecer porque bons relacionamentos geram bons relacionamentos. Solidifica, né? Solidifica. Então, as pessoas normalmente que nos procuram ou que a gente vai conversar já tem uma base, né? Mas quando ela põe em xeque ou eu trago, eu desmancho isso rapidamente com pessoas que eu conheço, com histórico, com números, né, com fatos. Isso derruba qualquer... Vai ficar só o pensamentinho dela lá, mas o cenário vai contra. O cenário, a pessoa vai... Fala ali de... Sempre tem... É muito difícil hoje tu falar com alguém que não tem alguém de um ciclo que ela vai conhecer que tu conhece. Então, e aí ela vai pegar a informação com 2, 3 e já vai ver que... tanto que hoje a gente atua com construções de negócios, com investidores, no qual os negócios estão muito primários, né? O investidor entra no início do negócio. E essa credibilidade, ela é a única forma de um investidor entrar num determinado negócio, né? Se ele não acredita na pessoa que está trazendo o negócio, pode ser o melhor negócio do mundo, ele não vai entrar. Sim, entra muito na semente ainda, né? É o crer pra ver, né? Primeiro confia, depois... Vale mais que dinheiro. Exatamente. Né? E nossa última pergunta da Bola de Cristal. Lá pro futuro, olhando pro futuro daqui a 5 anos, onde é que o Rodrigo vai estar? Com quem vai estar? Como a AWS vai estar? O que tu almeja aí pra esse futurão? Eu almejo a empresa continuar expandindo, fazendo o maior número de turnkey possível, simultâneo, resolvendo o máximo de problemas e dor dos clientes, se transformando num modelo de negócio que seja adotado a partir de então pelos profissionais e pelo mercado, que o mercado não trabalhe mais dessa forma como trabalha hoje, fracionada, né? Que eu entendo que a solução do turnkey, ela não veio só para a AWS, ela veio para mudar um conceito de trabalho, como a gente gosta de falar. A empresa nasceu para reconstruir, retransformar o mercado da arquitetura. Nós estamos redesenhando a forma de se fazer, porque a gente entende que o tempo é o bem mais precioso. E não dá mais, no século que a gente está, no estágio que a gente está, você pensar em comprar um carro comprando picado as peças do carro até formar ele. Então você tem que comprar uma casa, um apartamento, o teu lar, e você contrate, compra um pacote, recebe ele pronto e facilite a tua vida, e você não transforme algo que é para ser um sonho num pesadelo. Né? Eu acredito que isso, em termos de empresa, em termos de pessoa, continuar conhecendo o mundo, que eu gosto bastante de viajar, conhecer o máximo de lugares, aprender o máximo com as pessoas,
poder fazer com que a minha filha tenha essa visão de mundo também, essa experiência, e que eu consiga ser um bom pai e um bom incentivador e motivador de pessoas. Acredito que seja isso. Encerramos esse episódio com o Rodrigo, direto aqui de Camboriú, na WS. Maurício, faça as honras da A casa. Ampulheta, né, que fica aqui presente todo episódio, com a energia, né, desse bate-papo. Fica de recordação pra ti, Rodrigo. Ah, Vou obrigado. botar lá cara. na tua estante pra lembrar de... Vai ser bem Que tu usado, lembra, né, cara? Valoriza muito bem o tempo, mas isso aí é só uma âncora. Vou dar 10 minutos não para os vendedores explicar. Boa. Cada um usa 10 uma minutos de coisa. feedback. É. Mas é isso, fica essa lembrança aí. E mais uma Que vez... é bastante, sabe? Eu fiz agora, eu fiquei uma semana lá no Vale do Silício e aí eu fiz uma imersão lá. E aí eu tive que criar um produto com um grupo de outros empresários em 5 dias. E no final tinha que fazer um pitch para investidores. E o pitch é 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos. Então tu Dá tem... 3 E lá eles estão acostumados a receber e tu tem 3 minutos para falar do que tu quer ofertar ao teu negócio e acabou. Se tu perder esses 3 minutos, o cara já não te dá mais... Já está sendo adotado muito em eventos isso, né, Rodrigo? Palestras curtas também. Tipo o Gramado Summit, eu comentei hoje, né? Palestra de meia hora, 20 minutos. Sim. Cara, passa a informação principal e é isso, né? O mundo tá dinâmico, né? E porque a gente tem muito aquela cultura de ficar andando em círculo, em círculo. A conversa é 1 hora. 55 minutos tu andou em círculo. Nos últimos 5 minutos tu Foi falou definido. do negócio, né? É isso, é isso. Episódio fantástico aí, fiquem ligados e não percam. Direto de Balneário aqui da WS. Abraço. Valeu.